Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje vamos falar dos saberes tradicionais de comunidades espalhadas pelo Brasil. Nosso convidado é José Jorge de Carvalho, coordenador do Instituto de Inclusão do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Obrigado por participar do programa, professor. Obrigado, Gina. Em tempos de grandes revoluções tecnológicas, é preciso preservar conhecimentos antigos, os saberes dos povos tradicionais. É sobre o conhecimento construído pela experiência que vamos conversar hoje. Fique conosco, o Conexão Ciência já está no ar. O valor dos conhecimentos adquiridos com a vivência e o contato mais próximo com a natureza tem seu reconhecimento em meio à vida moderna. Para que os chamados saberes tradicionais não se percam, as universidades têm buscado aproximar o mundo acadêmico do mundo tradicional. Na entrevista de hoje, vamos saber como essa relação vem sendo construída e preservada. Professor José, explica para a gente o que é um saber tradicional. O saber tradicional é aquele saber que foi criado, gerado, transmitido e preservado pelas comunidades tradicionais, às vezes ao longo de séculos, independente, praticamente com autonomia em relação ao saber científico moderno, que é o saber praticamente organizado pelas universidades. E de onde eles buscam esse conhecimento? Como eles adquirem? Bom, esse conhecimento ele é resultado de uma observação minuciosa, como você disse, da natureza, dos astros, da flora, da fauna, dos rios, das florestas, do deserto, do gelo, de todas as regiões, de todos os fenômenos naturais e também, inclusive, psicológicos e internos com que as diferentes comunidades do mundo, as diferentes comunidades tradicionais se enfrentam. Então, foram adquirindo esse conhecimento ao longo de gerações e com processos de transmissão oral, às vezes, muito precisos, para que esse conhecimento não se percam. Você pode nos dar alguns exemplos de conhecimentos desses adquiridos ao longo dos tempos? Sim, um campo vasto é o campo, por exemplo, das plantas medicinais, o conhecimento sobre o poder medicinal das plantas, que às vezes é muito preciso, às vezes até mais preciso que o conhecimento que a indústria, que é o conhecimento farmacêutico nesse momento tem. O conhecimento da pesca, por exemplo, a pesca tradicional, a sutileza com que os pescadores tradicionais conhecem a movimentação dos peixes, a estrutura sutil da água, dos fenômenos naturais relacionados com os rios, com o mar. São inúmeras as áreas, tanto de ciência, tecnologia, formas de arte também, e mesmo de técnicas de espiritualidade que os povos tradicionais detêm e desenvolvem há milênios. E que tipos de comunidades tradicionais nós temos hoje no Brasil? Tem as comunidades indígenas, que são quase 300 nações, falando 140 idiomas. As inúmeras comunidades afro-brasileiras, que têm as religiões, por exemplo, as tradições afro-brasileiras, os quilombolas, como um outro grupo também, ribeirinhos, vazanteiros, geraizeiros, fundo de pasto, quebradores de coco. São inúmeras as comunidades tradicionais, cada uma detendo conhecimentos tradicionais muito sutis, muito próprios, que foram adquirindo ao longo de séculos, de gerações, convivendo em determinados lugares, conectando-se uma com as outras, mas com suas especificidades. E como é feita a transmissão desse conhecimento? O senhor falou em uma transmissão oral. Existe alguma outra forma de preservação desse conhecimento? Não, às vezes você tem outras formas de escrita que às vezes que não são as formas alfabéticas, como grafismos também, que muitas comunidades indígenas existem. Existem vários suportes, na verdade, para a memória, além do nosso alfabeto ocidental, que nós usamos, né? Mas a transmissão oral, por exemplo, mesmo de alguns dos mestres que nós trazemos para o UNB como professores do Encontro de Saberes, do curso que nós damos, né? Eles têm uma memória impressionante, uma memória exata. São capazes de recitar textos longuíssimos, ou poemas longos, ou histórias, ou mitos, coisa que, em geral, a nossa geração dos estudantes estão desmemoriados. Eles dependem tanto já da internet, tanto dos computadores, que as pessoas não têm memória rigorosa e nem memória longa, que é o que eles têm. Mas é possível assegurar a preservação dos conhecimentos tradicionais dessa forma? Sim, claro, com certeza. Tanto que o diálogo que se faz
digamos, o encontro de saberes, que seria um diálogo entre os saberes tradicionais e os saberes científicos, muitas vezes é como uma espécie de um contraponto, em que é possível aferir a precisão daquele saber que foi transmitido oralmente. E como a gente pode assegurar que esse conhecimento não se perca? Bom, aí justamente você tem que ter estratégias, porque muitas das comunidades tradicionais estão também recebendo pressão de vários tipos. Os indígenas, quilombolas, têm problemas nos seus próprios territórios. Muitas vezes levam a que sábios importantes ou sábias importantes não tenham que se deslocar, ou os jovens que têm que se deslocar e podem não estar mais acompanhando os processos de conhecimento, os processos de transmissão. O encontro de saberes é uma tentativa também de estimular e reforçar os processos de transmissão das comunidades tradicionais. Explica um pouco para a gente como é feito esse encontro de saberes. O Encontro de Saberes é um projeto que eu coordeno, desenvolvido pelo INCT de Inclusão, que é o Instituto do CNPq, na UNB, da qual também sou professor de antropologia. O específico do Encontro de Saberes é que nós trazemos mestres e mestras tradicionais para que funcionem como docentes de uma matéria regular, que vale crédito para os alunos. São mestres e mestras de várias áreas de conhecimento. Eles vêm, ficam, cada um dá um módulo, às vezes de 2 ou 3 semanas, e com um professor parceiro, que dialoga naquela área específica de conhecimento. Por exemplo, vem um mestre do Xingu, dos Camaiurá, que ele constrói aquelas grandes casas xinguanas, que são casas de 40 metros por 10 de altura, sem usar prego nem martelo, apenas com amarração e tensão de madeira. Ele dialoga, por exemplo, com um professor de arquitetura, que chegou a fazer até uma maquete daquela casa xinguana, que na verdade ele é um arquiteto e um engenheiro, porque ele constrói. Uma outra professora, por exemplo, tradicional, que é a mestra das plantas medicinais, Luceli Pio, ela dialoga com a professora da farmácia. Então, para cada uma das áreas de saberes, nós procuramos professores das áreas disciplinares da ciência moderna que possam dialogar. E para os alunos é uma oportunidade de ampliar a ideia que tem, inclusive, de quem são os mestres, de quem são os docentes. O que representa esse contato mais próximo desses mestres com os alunos da graduação do ensino superior? Não, em geral é uma efervescência, um entusiasmo dos alunos, isso eu posso lhe assegurar. Em todas as edições, já tivemos 4 anos que damos essa matéria. A lista de estudantes que ficam na lista de espera, às vezes é 60, 80 e nós só temos 30 vagas. A mesma coisa ocorreu na UFMG, a mesma coisa ocorreu na UFJF, no Pará, na Fortaleza, em todos os lugares, a procura é muito alta, porque também há uma carência da universidade de incorporar os saberes tradicionais. E os alunos têm consciência disso. Como que vocês fazem a identificação desses mestres para ministrar as disciplinas? Bom, esses são vários critérios que nós temos em relação a quem são os mestres tradicionais. O Instituto, nesse momento, paralelo ao Encontro de Saberes, nós temos, inclusive, um projeto agora de fazer a cartografia dos mestres e mestras, como um mapeamento. Por quê? O MINC, por exemplo, ele já teve uns prêmios das culturas populares e prêmio de culturas indígenas. Então, nós já temos mestres que são resultado dos prêmios dados pelo Ministério da Cultura. Alguns estados, 5 estados do Nordeste, já têm uma lei de mestres, que é uma lei estadual, que elas conferem uma bolsa perene para os mestres que valorizaram os saberes dentro do Estado. Então, você tem uma lista de mestres que são os mestres dos estados. Quando nós demos o curso, por exemplo, na Universidade Estadual do Ceará, 3 dos docentes são mestres titulados pelo próprio Estado. Então, na verdade, nós estamos nesse momento simultâneo da valorização dos saberes tradicionais e também como se fosse do reconhecimento e a certificação dos mestres e mestras desses saberes tradicionais. José Jorge, o Encontro dos Saberes é uma iniciativa para aproximar o mundo tradicional do nosso mundo, vamos dizer assim. Isso. Que outras atividades podem ser desenvolvidas com essa função? Além da própria matéria? Isso. Bom, na verdade, a proposta do Instituto, que o Instituto se chama Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa. Então, por um lado, os mestres vêm como parte da docência. Em alguns casos, inclusive na pós-graduação. Por exemplo, na Universidade Estadual do Ceará, o Encontro de Saberes da Cura foi dado na pós-graduação. Mas está também o fato de que os mestres e mestras são pesquisadores.
eles deveriam entrar também na carreira de pesquisa do CNPq. Uma proposta do Instituto é que o CNPq reserve alguma das suas vagas, quando abre os editais para a carreira de pesquisador, para o que podemos chamar de cientistas tradicionais. Por exemplo, esse arquiteto Maniwa, que é o arquiteto Kamayurá, ele na verdade é um pesquisador em arquitetura. Ele deveria ter uma bolsa do CNPq para continuar desenvolvendo a sua arquitetura das casas tradicionais indígenas. E por que a sociedade valoriza tanto o conhecimento técnico e científico em detrimento dos conhecimentos tradicionais? Bom, isso é a nossa herança da maneira como as nossas universidades foram instituídas. Eu lembro nesse momento o seguinte: a ciência moderna, que foi constituída mais ou menos entre o período de Galileu a Newton, entre séculos XVI e XVII, matematizou. Na verdade, foi a física e a matemática que organizou a chamada ciência a partir de então, e a Sociedade Real Britânica que organizou o que era o mundo da ciência. As universidades modernas seguiram esse padrão da ciência matematizada, depois com a química, com a biologia no século XIX, e formou um universo acadêmico-científico que excluiu os conhecimentos tradicionais que existiam na Europa, que também tinham muitos deles. As nossas universidades reproduziram completamente o modelo europeu de universidade com a ciência moderna. Só que, no nosso caso, um universo de saberes tradicionais enorme, muito maior do que tem nos Estados Unidos e que tem na Europa, na comparação do conhecimento dos indígenas, dos quilombolas, dos vários grupos afro-brasileiros, dos grupos tradicionais. Então, nós ficamos com uma grade de conhecimento limitada. E, para cada universo que você pode desenvolver da ciência e da tecnologia, certamente nós temos conhecimentos válidos, importantes, das comunidades tradicionais. Então, a proposta é ampliar, é expandir os saberes válidos, relevantes, importantes que nós ensinamos nas universidades. Não é negar a ciência europeia, é apenas dizer que nós temos mais do que isso. É preciso expandir a grade de conhecimentos nas universidades. E é possível rever esse modelo científico adotado hoje no Brasil? Bom, eu acho que é preciso revê-lo. Em algumas áreas, as próprias pessoas reconhecem limitações. Você toma, por exemplo, um campo complexo, que é o campo da saúde. Vamos chamar, né? O campo da cura, o campo da saúde. Muitas técnicas tradicionais, e às vezes de resolução de problemas de saúde, evitariam a dependência nossa da indústria farmacêutica, por exemplo. Através de quê? De conhecimentos das ervas, das plantas medicinais, de outras técnicas, inclusive de psicologia, também, de resolução de conflitos internos. Então é possível aumentar essa grade, rever a grade constituída. Ou seja, se ampliamos o encontro de saberes, provavelmente os institutos podem começar a ter um outro formato. Professor José, explica pra gente, existe algum conhecimento tradicional que está incorporado hoje na nossa sociedade? Acho que talvez o mais óbvio seria o das plantas mesmo, né, de certas plantas medicinais, que praticamente todas as cidades brasileiras, quase todas as famílias, têm um conhecimento preservado básico de plantas, que podem, ervas, né, que podem resolver problemas de saúde, com a vantagem, inclusive, que você não precisa do excesso de que muitas vezes as pessoas compram remédios, tomam mais do que precisam, tomam remédios velhos, enquanto a planta tá fresca, você colhe, né? E usa no mesmo dia, faz o chá, né? Faz a garrafada que precisa. Então, o conhecimento das plantas, por exemplo, é um que é generalizado. Em caráter mais limitado, mas é. Sim. E que outros conhecimentos nós podemos aprender com as comunidades tradicionais? Tem um outro que é muito importante, por exemplo, que nós estamos dialogando, inclusive, com a Embrapa, o conhecimento das sementes, que as comunidades quilombolas, várias das comunidades tradicionais têm as chamadas sementes crioulas. Por exemplo, tem um mestre que participou do Encontro de Saberes na Universidade Federal de Juiz de Fora, o mestre Geraldo. Ele, inclusive, é chamado pela Embrapa como um guardião de sementes. Só de feijões, ele conhece 80 variedades que ele tem na casa dele, né? No terreno onde ele mora, né? Então, ele conhece sutilmente as variáveis de feijões, de outras sementes. Por quê? Porque a diversidade de sementes é um potencial de preservação, tanto inclusive de segurança alimentar. Porque o modelo capitalista, por exemplo, de sementes é simplificar, que é o modelo da Monsanto, né, que é o modelo do transgênico, se generaliza um único modelo de feijão, um único variante de milho, de arroz, de soja,
E, na verdade, a natureza trabalhou por milhões de anos, por milênios, com a diversidade. Por exemplo, então, voltar aos cursos nas faculdades de agronomia das universidades, ter mestres como o mestre Geraldo, ensinando a necessidade de preservar a variedade, por exemplo, de sementes crioulas. Isso é uma outra área importante do ponto de vista da ciência. José Jorge, mas tem alguns pesquisadores que hoje vão atrás dos saberes tradicionais para buscar um ponto de partida para suas pesquisas. Isso quer dizer, isso mostra uma aproximação maior entre o mundo acadêmico, o mundo científico e o mundo tradicional? Mostra. Inclusive é muito reconhecido. Por exemplo, muitos biólogos, botânicos, zoólogos, alguns falam até emocionados, por exemplo, que trabalham na floresta, por exemplo, tanto faz na Mata Atlântica como na Floresta Amazônica, com os mateiros, que são os mestres que conhecem a floresta e que trabalham juntos, porque são os mateiros que identificam espécies vegetais, espécies animais para eles, para depois fazer um estudo muito mais minucioso no laboratório. Na Universidade Federal do Sul da Bahia, que nós vamos começar agora também com o Encontro de Saberes, alguns dos professores que vêm dessas áreas da biologia, eles reconhecem que nós vamos ter mateiros, inclusive com professores também. É um diálogo que sempre existiu e que cada vez, então, eles reconhecem a dependência, vamos dizer, de conhecimento dos mateiros para eles desenvolverem a sua ciência. Algumas comunidades tradicionais, elas se mantêm mais isoladas. Essa é uma forma de preservar os saberes tradicionais? Muitos grupos indígenas, né, eles se mantêm bastante isolados. Alguns querem esse isolamento, não porque não conheçam o nosso mundo, mas porque percebem a violência e a hostilidade da civilização branca, chamada civilização, em cima deles, né? Então eles se procuram viver em retração. Vários no mundo, vários no Acre, na Amazônia, nós já temos grupos chamados isolados, né? E claro que significa que eles desenvolvem técnicas, ciências, formas de arte que nós sequer conhecemos, porque não começamos sequer a dialogar. E como os conhecimentos ofertados pelas universidades chegam até as comunidades tradicionais? Não, elas chegam através de vários projetos do governo, que são muito importantes. O Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, por exemplo, ele tem desenvolvido agora o que se chama os Centros Vocacionais Tecnológicos, que é uma forma de você apoiar certas vocações que tem nas comunidades e ajudar a desenvolver mais aquelas tecnologias, inclusive para o desenvolvimento econômico. Mas é sempre numa lógica de que somos nós que já temos o conhecimento científico e tecnológico para passar para lá. O que nós estamos desenvolvendo no INCT é o que nós chamamos, nós temos que ter também centros vocacionais de trocas tecnológicas com as comunidades tradicionais. Nós estamos desenvolvendo um projeto com os Yualapiti, que é uma das nações do Xingu, do Alto Xingu, nesse sentido, de um diálogo entre a ciência ocidental e a ciência xinguana dos Yualapiti, que seriam essas trocas tecnológicas. Professor José Jorge, o Encontro dos Saberes foi criado na UNB, mas hoje ele está em outras universidades. Onde mais existe essa iniciativa? Sim, o Encontro de Saberes, que é a disciplina que nós desenvolvemos, ela começou na UNB no ano 2010, nós tivemos 4 edições na UNB, e aí esse ano ela já esteve na Universidade Federal de Minas Gerais, na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Universidade Estadual do Ceará, e na Universidade Federal do Pará, no campus de Belém e no campus de Bragança. E na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Itabuna, Teixeira de Freitas e Porto Seguro. Apenas para dizer que esse projeto já está em 6 universidades brasileiras e na Universidade Javeriana de Bogotá, onde ele já foi dado também na pós-graduação em Estudos Culturais, o doutorado em Estudos Culturais, no ano 2012. Só para ele colocar a expansão do projeto Encontro de Saberes. Existe intenção de levar para outras universidades? Se existe, na verdade, nós estamos propondo ao Ministério, ao MEC, que o Encontro de Saberes esteja presente em todas as universidades federais. Nós estamos nesse momento com a proposta de que o MEC abra uma nova rubrica específica para todas as universidades federais para o Encontro de Saberes, para começar, digamos, esse diálogo entre os saberes tradicionais e os saberes científicos modernos, acadêmicos. Então, professor, sobre as cotas para índios e negros que existem em algumas universidades hoje, qual a importância dessa política? Não, eu acho que essa política é estruturante da transformação das universidades brasileiras. A primeira discussão começou mesmo na própria UNB,
em 99, depois aprovamos em 2003, porque as universidades federais e as estaduais, todas as universidades brasileiras, elas são absolutamente excludentes do ponto de vista racial. Durante todo o século XX, elas funcionaram como universidades brancas, de alunos brancos e professores brancos. Então, as cotas, elas são uma necessidade de diminuir essa exclusão racial, que vai demorar muito tempo para acabar, de fato, e começar a haver uma convivência que reflita nas profissões. Por isso nós temos, inclusive, cotas no serviço público. Porque você tem uma profissão de médico no Brasil que é uma profissão de brancos. Profissão de odontólogos ou profissão de brancos. Várias delas dificilmente se encontram negros. E indígenas, quase nenhum. Então as cotas, elas são uma etapa fundamental de refazer a grade discente das universidades. Uma vez conquistadas as cotas na graduação, nós precisamos de começar também com as cotas na pós-graduação, cotas na docência, na carreira de professores, que também apenas 1% dos docentes são negros, e na carreira de pesquisadores do CNPq. Então, o Encontro de Saberes é como se fosse o complemento das cotas. Com as cotas, nós asseguramos a presença dos estudantes, os jovens negros, indígenas, quilombolas das universidades. Agora, com o Encontro de Saberes, são os mestres e mestras, os cientistas, técnicos e artistas dessas comunidades que darão aula, junto com os professores de tipo ocidental. José Jorge, quais os impactos que nós podemos esperar dessa maior presença das comunidades tradicionais nas universidades hoje? Eu acho que esse impacto é enorme. Eu acho que nós estamos começando e, nesse ponto, eu sou otimista. Eu acho assim, se você olhar, nós olharmos para trás, nós estamos no melhor momento que já tivemos das nossas universidades. Basta pensar como era no ano 2000, nós demos um salto gigantesco. Eu acho isso extraordinário, sem dúvida. Por quê? Quando entram estudantes das comunidades tradicionais, quando entram estudantes negros, indígenas, quilombolas, a grade de conhecimento que é dada em sala de aula começa a ficar limitada, porque eles percebem. Por exemplo, os estudantes negros percebem que a literatura que ensina é só a literatura dos brancos. Não incluem os poetas negros, não incluem os escritores negros. Quando eles vão para a música, também é só a música europeia, não incluem as músicas de tradição africana, não incluem as músicas de tradição indígena. Em todas as áreas, você vai percebendo que a grade de conhecimento que nós trouxemos da Europa é uma grade limitada, comparada com a necessidade enorme que nós temos no país de saberes. Então ela provoca, a presença dos estudantes das comunidades tradicionais, provoca a necessidade de incluir os saberes tradicionais. Todo mundo está ganhando, os estudantes brancos também. Professor José Jorge, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Ok, muito obrigado, Juliana. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir na página da EBC na internet os dias e horários das reprises. Ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.